A história de quando eu reencarnei como um slime. Volume 1, capítulo 2. A Batalha da Aldeia Goblin. Parte 1. A rota do lago subterrâneo até a superfície era um único longo caminho dentro da caverna, pela qual eu estava saltando e escorregando. Eu estava me movendo um pouco melhor do que imaginei originalmente. Mesmo nessa escuridão úmida, usar a percepção de magia fazia com que parecesse tão brilhante quanto um dia ensolarado para mim. Quando eu estava cego, eu ficava muito focado nos meus passos para notar, mas slimes podem se mover bem rapidamente quando querem. Eu nunca fiquei particularmente cansado, mas não havia nenhum motivo real para me apressar também, então eu mantive um ritmo regular de caminhada, só para me manter relaxado. Definitivamente não era porque da última vez que eu me apressei acabei dando de cara na água. Enquanto andava, eu descobri que o caminho estava bloqueado por um grande portão, o primeiro objeto feito pelo homem que eu vi nessa caverna. Era muito suspeito, mas não me surpreendeu muito. Era como qualquer um dos múltiplos RPGs que eu já havia visto antes. Toda sala de chefe geralmente tinha um portão desses na frente. Então, como eu ia abrir isso? Será que usar a lâmina d'água para abrir caminho iria funcionar? Parecia uma ideia decente, mas enquanto eu pensava nisso, a porta se abriu sozinha, fazendo um alto rangido. Com medo, eu corri para um lado e fiquei observando. Finalmente abri essa coisa. Todo o mecanismo da tranca parece estar enferrujado. Uma voz falou. Aposto que foi isso. Ninguém sequer tentou entrar aqui por 300 anos ou algo assim, né? Uma segunda voz respondeu. Não há registros de ninguém tentando entrar. Tem certeza de que estamos seguros? Não estamos nos deixando abertos para um ataque repentino? A segunda voz riu. Qual é? Talvez esse cara já tenha sido invencível alguns séculos atrás, mas é só um lagarto grande, não é? Eu já contei pra vocês sobre como derrotei um basilisco sozinho uma vez, não contei? Vai ficar tudo bem. Eu estava pensando sobre isso, na verdade. A terceira voz respondeu. Você tem certeza que isso é verdade, Cabal? Um basilisco é um monstro de classificação B. Você realmente lidou com ele sozinho? Para de bancar o idiota. Eu também sou de classificação B, sabia? Um réptil enorme não vai me perturbar. Tá bom. Se você tá tão confiante, só mantenha a guarda alta se puder. E se lembra que nós sempre podemos usar a minha habilidade de escapar se as coisas ficarem ruins. Podemos guardar o bate-papo amigável para mais tarde? A primeira voz interviu. Preciso de um pouco de silêncio. Já é hora de ativar as artes de ocultação. Pelo som das vozes, parecia só ter 3 deles, porém nenhum parecia estar fazendo um grande esforço em ser furtivo. E também eu consegui entender cada palavra do que eles disseram. Era bem estranho. Certo. Sua habilidade de percepção de magia pode ser adaptada para decifrar ondas sonoras que possuam um significado intencional armazenado nelas. Ok, então. Eu não podia falar com eles, mas podia entender o que estavam falando. Isso era bom. Eu nunca fui talentoso em línguas estrangeiras. Eu sempre fui daquelas crianças no fundo da sala que reclamava: por que eu preciso disso? Nunca vou morar fora do Japão. Guarde isso para alguém que vai. E agora eu estou aqui. Algo me diz que aquela desculpa não vai funcionar nesse mundo. Hora de começar a ler uns livros, eu acho. Mas isso não era importante agora. O que eu deveria fazer? Essa era uma questão bem mais difícil do que só abrir a porta. Eu não sabia o que eles queriam, mas se eu tivesse que adivinhar, provavelmente são aventureiros. Caçadores de tesouros, talvez? Eram os primeiros humanos que eu havia encontrado nesse mundo. Eu sentia um impulso de segui-los para ver o que planejavam, mas, bem... Se um slime que não consegue falar a língua deles aparecesse, o que será que fariam? Me atacar sem nem pensar primeiro, eu aposto. Melhor deixar para a próxima. Segurança em primeiro lugar, afinal de contas. Eu podia deixar as coisas humanas para quando eu pudesse me comunicar com eles. O homem magro que estava liderando o trio fez alguma coisa, e os 3 de repente começaram a sumir de vista, mas não inteiramente. Ele mencionou algo sobre ocultação, algum tipo de habilidade parece. Eu me pergunto para que ele aprendeu essa habilidade. Espero que não tenha sido para entrar no quarto das pessoas. Ai, que escandaloso. Tenho que fazer amizade com esse cara mais tarde. Uma vez que o trio sumiu de vista seguindo seu caminho, eu pulei de volta para a ação. Não havia necessidade de me apressar, não era como se essa seria minha última chance de encontrar pessoas. Devagar e sempre se vence a corrida, como os antigos diziam, e eu acredito neles.
Pela porta eu fui, e antes que qualquer um deles pudesse voltar para verificar as coisas, eu desapareci. Prosseguindo a uma boa distância da porta, eu cheguei em uma interseção na estrada com vários caminhos que se ramificavam. Qual delas me levaria até a superfície? Bem, pensar sobre isso não ajudaria muito, então eu escolhi um caminho aleatório e segui reto. Nossos olhos se encontraram. Lentamente eu desviei os meus. Havia uma serpente gigantesca de aparência ameaçadora diante de mim, uma com escamas espinhosas negras, pele dura e uma aparência que fazia as serpentes da terra parecerem até fofinhas. Essa criatura no meu caminho me fez sentir como um cervo ou um slime sob os holofotes de um predador. Minha mente ficou em branco. Talvez eu ficaria bem se ela não me notasse? Lentamente eu tentei me afastar, mas não tive sorte. A serpente negra levantou a cabeça, correspondendo aos meus movimentos. Ela chiou para mim enquanto me ameaçava silenciosamente com os olhos. Droga, ela não vai deixar eu me safar mesmo, né? Nós nem precisávamos falar a mesma língua para que isso ficasse claro. Será que eu deveria lutar contra ela? Eu possuía esse golpe finalizador que eu passei a última semana treinando, não é? É só que, bem, você sabe, lutar com um monstro como esse precisaria de um pouco de força extra. Em outras palavras, eu estava quase cagando nas calças. Ok, aguente firme, controle-se. Pensando nisso, eu já passei por coisas mais assustadoras antes, não é? Lembra do Theodora? Comparado com aquele dragão, esse cara aí... ele não é tão assustador afinal de contas. Ok, talvez tudo dê certo. Com um estado mental um pouco mais calmo, eu levei um momento para avaliar a serpente negra. Ela deve ter pensado que havia me atordoado em silêncio, que eu estava incapaz de me mover, provavelmente pensando em todos os modos de acertar o golpe final em mim. Talvez ela tenha achado o conceito de me engolir por inteiro muito sem graça ou coisa parecida. Bem, não adianta me segurar agora. Sem outro momento de hesitação, eu endireitei-me na direção do pescoço da serpente e soltei uma lâmina d'água. Com um corte letal, a arma perfurou o ar e acertou o monstro. Tudo aconteceu em um instante. Foi tão rápido que eu até duvidei dos meus olhos. Sem qualquer resistência, a lâmina de água cortou a cabeça da serpente negra. Uma serpente tão grande, tão ameaçadora que eu estava certo de que não seria nada além de um lanche da tarde para ela. Morta em um só golpe. Essa habilidade minha pode ser um pouco mais forte do que eu imaginava, não é? Se eu a tivesse usado naquele trio de aventureiros, as coisas poderiam ter ido muito mais rápido. Ainda bem que eu decidi experimentá-la em um monstro primeiro. Antes de prosseguir, vamos fazer uma rápida recapitulação do que estava ocupando meu estômago no momento. Veldora, 15%. Água, 10%. Ervas medicinais, poções de recuperação e semelhantes, 2%. Minérios e outros materiais, 3%. No total, cerca de 30% da capacidade estava em uso. Cada golpe da lâmina de água não usava nem mesmo um copo de água normal. Então... nossa, eu provavelmente poderia cuspir milhares delas antes de sequer começar a me preocupar com falta de água. Muito mais eficiente do que qualquer feitiço idiota. Acho que vou ficar dependendo dessa habilidade para encentar monstros por um tempo. Então, sobre essa serpente, será que ela tem alguma habilidade que eu possa roubar ao absorver e analisar? Bem, não temos tempo a perder. Vamos tentar. O resultado foi... nada mal. Além da capacidade de me disfarçar como uma serpente negra, eu ganhei as duas seguintes habilidades. Visão térmica. Habilidade natural. Identifica quaisquer reações de calor na área local, não afetada por nenhum efeito de ocultação. Sopro venenoso. Habilidade natural. Um poderoso ataque venenoso, corrosão do tipo respiração. Afeta uma área de 7 metros à frente do usuário em um raio de 120 graus. Parecia que esse veneno tinha um efeito corrosivo no seu alvo, danificando qualquer equipamento ou carne que tocasse. Um aventureiro normal provavelmente teria muitos problemas contra essa habilidade, não é? Embora eu não tenha certeza disso, dado o tipo de magia que existe nesse mundo. Eu passei um tempo analisando as habilidades dessa serpente que eu acabei de derrotar. Quanto mais cartas na minha mão, melhor eu imaginei. Os resultados foram: 1. Imitar a serpente negra aumentava o meu volume corporal. E 2. As habilidades que eu acabei de ganhar poderiam ser invocadas sem ter que imitar a forma da serpente, embora o desempenho delas sofresse como resultado. E para entrar em mais detalhes,
Eu podia quebrar e armazenar os monstros que eu consumia com a habilidade de predador no meu estômago. Eu usei a predador no meu próprio corpo para reparar os danos, e isso forneceu algumas células extras para ajudar. 2. Habilidades naturais pareciam ser habilidades exclusivas de um certo tipo de monstro. Absorver, autorregeneração e dissolver são as minhas habilidades naturais como um slime. No entanto, para usar as habilidades naturais eu precisava tomar a forma do monstro em questão. Caso contrário, não poderia usá-las completamente. No entanto, eu ainda podia usá-las parcialmente. Algumas habilidades, como a visão térmica, pareciam funcionar bem em qualquer forma que eu tomasse. Resumindo, Predador é muito foda. Eu mal podia esperar para pegar algumas outras habilidades úteis com essa coisa. 3 dias se passaram após a minha batalha contra a serpente. Eu ainda estava na caverna. Eu não sentia calor, frio, nem qualquer outra coisa, mas pelo que eu sabia, estava bem frio aqui. Eu ainda não tinha visto um único raio de sol, mas a minha visão ainda funcionava muito bem no escuro. No entanto, uma certa ansiedade estava começando a aparecer na minha mente. Quer dizer, eu tecnicamente sabia que não era possível, mas eu não conseguia deixar de pensar. Eu não estou perdido, estou? Não, claro que não. Eu não podia estar. Que tipo de idiota se perde logo na primeira caverna? Essa primeira caverna facílima deve ser um trampolim que te ajuda a mergulhar na experiência, não é? Parecia que aquele trio de aventureiros sabia muito bem para onde estavam indo, não é? Eu ficaria bem. Provavelmente era apenas um caminho bem longo. Só que não saber o caminho exato realmente me deixava só um pouco nervoso. Será que havia alguma maneira de obter ajuda? Certo. Deseja exibir todo o percurso que você tomou em seu cérebro? Sim ou não? Eu ri de mim mesmo. Você tá brincando comigo? Eu pensei, incapaz de resistir a choramingar um pouco. Se tinha algo assim, por que não me disse mais cedo? Claro que eu escolhi sim imediatamente. Eu costumava pensar que automapeamento era trapaça, mas agora eu sabia o erro dos meus caminhos. Com jogos antigos era esperado que você trouxesse seu próprio lápis e papel para preencher os quadrados com cada passo que você desse na masmorra. Isso era o que os tornava tão divertidos, se certificar de que você estava no caminho certo com cada passo que dava. Com o passar do tempo, porém, as pessoas ficaram mais dependentes dos guias de estratégias e os jogos começaram a ser fornecidos com seus próprios recursos de mapeamento integrados. Você podia dizer que isso sugava toda a verdadeira diversão do gênero, mas uma vez que você se acostumava com a conveniência, não era fácil voltar atrás. O que eu tô tentando dizer é, se você sabe que tem um recurso tão poderoso na ponta dos seus dedos, é melhor usar, não é? Além disso, isso aqui não era um jogo, era a vida real. Eu então olhei o mapa que surgiu na minha mente. Peraí, eu tô lendo isso direito? Parece que eu tenho circulado pela mesma área da caverna de novo e de novo. Seguindo o mapa no meu cérebro, eu mergulhei em um ramo da caverna que eu nunca tinha me preocupado em olhar antes. E lá fui recebido por uma visão que me iludiu completamente pelos últimos 3 dias. Eu acho que eu estava mesmo perdido, me envergonhando dessa forma. Essa deve ser uma caverna infernal. Eu preciso passear por aí então. E a minha falta de senso de direção não era o problema aqui, tudo bem? Eu devo estar chegando perto da entrada, do ar livre. Musgo e ervas daninhas estavam começando a aparecer nas paredes e no chão. Eu não sabia onde o sol estava, mas a luz, fraca do jeito que era, estava começando a entrar, o que significava que já era de dia. Ao longo do caminho, eu tive alguns encontros com monstros. Para ser mais exato, eles foram nessa ordem. Um monstro centopeia chamado de Centopeia do Mal, de classificação B+. Uma aranha grande conhecida como Aranha Negra, de classificação B. Um morcego vampiro, conhecido como morcego gigante, classificação C+, e um grande lagarto encouraçado, chamado de Armadurasauro, classificação B-. No entanto, eu não encontrei mais nenhuma daquelas serpentes negras, talvez ela fosse a única por aqui. Eles eram todos muito fortes, não que eu pudesse falar demais, dado que a minha lâmina de água ainda era o suficiente para terminar a batalha em um só golpe. Mas o morcego, no entanto, conseguia desviar das minhas lâminas por tempo suficiente para dar algumas mordidas em mim, e os meus ataques apenas ricocheteavam no corpo do lagarto se eu não acertasse no ângulo bem certo. Eles não seriam derrotados facilmente. A centopeia se escondeu por tempo suficiente para me atacar pelas costas, mas por causa da minha percepção de magia e a minha visão térmica, eu já tinha ideia dos meus arredores, então estava preparado. Uma lâmina de água lançada para trás de mim foi o suficiente para terminar esse encontro em um golpe, mas a aranha, por outro lado, caramba!
Para começo de conversa, eu sempre tive um problema quando se tratava de insetos. Era como se eu sentisse uma repulsa física por eles. Só um olhar era o suficiente para me deixar enjoado. Virar um slime deve ter fortalecido minha fortitude mental, pelo menos. Bem, o suficiente para que eu conseguisse lutar com aquele cara sem fugir gritando. Sinto muito, cara, mas você vai receber um ataque com força total. 5 lâminas de água de uma vez, atiradas profundamente em seu tórax. Eu não queria isso na minha vista nem por outro segundo. Isso não me impediu de consumir a aranha depois, nem nenhum dos outros caras. Sobrevivência do mais apto e tal. A aranha e a centopeia me fizeram dar uma pequena pausa, mas eu segui em frente e devorei elas. Apesar de que, se algum monstro do tipo barata aparecesse, eu definitivamente teria saído correndo. Não seria uma questão de vencer ou perder. Só porque eu podia não quer dizer que eu sempre deveria. Entre isso e aquilo, eu consegui observar vários monstros nessa caverna. Vamos ver as habilidades que eu adquiri. Da serpente negra eu consegui o sopro venenoso e a visão térmica. Da centopeia eu consegui a respiração paralisante. Da aranha grande eu consegui teia pegajosa e teia de aço. No morcego vampiro eu consegui as habilidades drenar e onda supersônica. E daquele lagarto encouraçado eu consegui a habilidade de couraça. Bem, sempre que você consegue um brinquedo novo, você quer usá-lo, não é? E eu não sou diferente. Então eu usei o grande sábio para pesquisar todas as habilidades que eu aprendi. Eu me transformei na serpente para tentar usar o sopro venenoso dela contra o lagarto. E tipo, uau! Toda aquela armadura não fez nada pelo armadossauro. Ele literalmente derreteu em uma poça de gosma diante dos meus olhos. Foi a coisa mais nojenta que eu já vi na minha vida. Todos aqueles órgãos e pedaços de carne por toda parte. Eu tive que borrifar outra dose para quebrar o resto dos bocados mastigáveis. Eu esperava que fosse a última vez que eu teria que ver isso. Realmente, esse sopro venenoso era quase forte demais para ser considerado. Eu não queria usá-la demais se possível. A visão térmica, no entanto, era incrível. Praticamente toda criatura viva emite calor, e quando combinado com a percepção de magia, significava que era quase impossível me emboscar. Não havia como dizer que tipo de magia ou habilidades especiais eu encontraria ao começar a lidar com humanos ou monstros inteligentes de alto nível. Então eu não podia me dar ao luxo de baixar a guarda, no entanto. Em seguida, a centopeia. Eu quase não queria imitar aquele cara por conta da aparência grotesca e tudo mais. Seu sopro tinha aproximadamente o mesmo alcance que o da serpente negra, e sua forma também era do mesmo tamanho. Como eu imaginei, tentar usá-lo na forma de slime limitava o alcance para apenas cerca de 1 metro. Poderia ser útil para um ataque surpresa, eu acho, mas se o inimigo já estivesse dentro desse raio, eu seria derrotado a menos que eu me transformasse ou corresse. A armadura do lagarto, como eu mencionei, apresentava 0 resistência contra o sopro venenoso, então eu não podia esperar muito dela. Além disso, eu já tinha resistência a ataques físicos, então não fazia muito sentido. Usá-la na forma de slime só fazia minha superfície externa um pouco mais dura, tipo os slimes metálicos que apareciam naquelas séries de RPGs e davam um monte de experiência. Até que dava um belo brilho metálico ao meu corpo turquesa. O que quer que tenha feito comigo deve ter mudado o modo como a luz reagia na minha superfície. Eu não queria testar o dano que eu levaria com isso, então seu efeito permaneceu um mistério. Esse pequeno tom extra pode ajudar a assustar meus inimigos para fugirem. Bem, isso basicamente era tudo sobre esses 3. O verdadeiro conteúdo, por assim dizer, estava nos outros 2. Eles sim eram fascinantes pra caramba. Primeiro a aranha. Quem não queria imitar aquele famoso super-herói que fazia todas as coisas que uma aranha pode fazer, disparando teias de suas mãos, poderosas o suficiente para deixá-lo balançar ao redor dos arranha-céus e tudo mais. A teia pegajosa aparentemente tinha o intuito de permitir que o usuário envolvesse suas presas em teias, deixando-os paralisados. Mas será que eu poderia usá-la para fazer alguns arremessos de teia? Bem, vamos tentar. Vou apontar para aquele galho de árvore e... Ok, então vamos para o fio de aço. O quê? Teia pegajosa? Não, eu nunca ouvi falar. É apenas uma habilidade que deixa você pendurado e imóvel no ar. Então vamos para a teia de aço, ok? Eu acho que isso serve para bloquear ataques inimigos. A aranha usa isso para criar uma teia mais eficaz. Pelo menos foi o que o sábio me disse. Então eu prendi um fio e o chicoteei contra uma árvore, e cortei o tronco imediatamente. Com a percepção de magia, eu podia dizer que essa teia de aço seria extremamente difícil para o olho nu de um ser humano detectar. Se eu trabalhasse um pouco mais com ela, aposto que poderia ser uma arma bem decente. Eu passei um pouco de tempo fazendo exatamente isso. No caso de vir
a calhar mais tarde. E então, finalmente, o morcego. Para ser honesto, desse zoológico inteiro, minhas maiores expectativas estavam no morcego. Quer dizer, nossa, a habilidade drenar permite que, se você acertar o oponente, vai poder usar 70% das habilidades do seu alvo por um período limitado de tempo. Mas que decepção! Predador era muito mais eficaz nisso. Fala sobre uma queda abrupta na qualidade. E qual é o sentido de sugar o sangue de alguém quando você pode simplesmente analisar os seus dados? Eu vou deixar essa habilidade de lado. Onda supersônica, por outro lado, despertou o meu interesse. Essa habilidade tinha o efeito de confundir seus inimigos ou fazê-los até perder a consciência, mas era originalmente usada para ecolocalização. Assim como os morcegos no meu planeta natal, você podia usar essas ondas sonoras para descobrir exatamente onde você e outros objetos estavam posicionados. Essa habilidade não importava muito para mim, mas as ondas sonoras que ele emitia importavam. Esse slime aqui estava prestes a recuperar a voz dele, mas que golpe de sorte! Em vez de ter que reinventar as células que eu tinha, poderia apenas absorver um monstro relevante e absorver a habilidade dele para mim. Eu consigo formar uma voz? Essa parte é complicada. Então eu continuei minha pesquisa. Inquieto e abandonando todo o sono, que eu já não tinha por ser um slime, andei por 3 dias e 3 noites tentando, e então veio o resultado final. Eu venho do espaço sideral. Perfeito! Ainda estava um pouco distorcido, como alguém batendo na garganta enquanto gritava através de um ventilador, mas era definitivamente uma voz. Agora tudo o que eu tinha que fazer era ajustá-la. Tentando o meu melhor para acalmar minha excitação, eu comecei o longo e árduo processo de ajustar a minha voz. Essas ondas supersônicas eram bem úteis. Eu pensei lembrar de ter lido algo sobre uma arma que usava ondas sonoras também. Um detonador sônico ou uma bomba sônica ou algo parecido. Será que eu poderia fazer isso? Resposta. Há uma chance de que a habilidade supervibração possa ser derivada de onda ultrassônica, mas isso não pode ser adquirido no momento. Então eu preciso derivar ou mudar a habilidade de alguma forma? Que pena, mas eu não posso fazer nada por enquanto, eu acho. Não é como se tudo fosse ser entregue para mim em uma bandeja de prata. Talvez eu esteja ficando muito ganancioso, mas quanto mais cartas nós temos na mão, melhor, não é? Não tem necessidade de empurrar as coisas rápido demais. Obter cordas vocais por si já é uma enorme vitória. Eu deveria estar feliz com isso. Em retrospectiva, eu tinha obtido várias habilidades em um curto espaço de tempo enquanto vagava por aí, continuando com a minha pesquisa enquanto procurava pela saída. E embora tenha levado um tempo, eu finalmente consegui. O lado de fora. A primeira vez que eu consegui me aquecer na luz solar desse mundo. Parece que já faz um tempo que eu consegui sair assim. Já se passaram vários meses nessa caverna quando eu paro para pensar. Espero que a luz do sol não me queime nem me derreta como se eu fosse um vampiro. Embora, como um monstro, eu teria um conhecimento instintivo do que seria perigoso para a continuação da minha existência. As pessoas fazem coisas que sabem que são ruins para elas o tempo todo, não é? Sério, sem piada, nós poderíamos aprender algo com os monstros desse mundo. A caverna, ao final de contas, estava em uma floresta. A saída era apenas um buraco no pé de uma montanha, que estava mais para uma pequena colina, na verdade. Se destacava contra as vastas árvores que a rodeavam. De fato, graças a essa densa folhagem, essa colina era o único ponto em que se podia ver o sol. Um passo para dentro da floresta e tudo ficava escuro novamente. Subindo para o topo da colina, eu vi uma espécie de padrão estranho esculpido nela. Era um pentagrama mágico ou algo assim? Certamente parecia com isso. Talvez aqueles aventureiros que eu encontrei fossem os responsáveis por isso? Mas acho que não importa muito, não é? É como dizem, um homem sábio se afasta do perigo. Então eu me afastei. Uma quantidade razoável de tempo se passou desde que eu saí da caverna. O sol estava começando a se pôr, o que indicava que eu deveria ter chegado à saída por volta do meio-dia. Eu tinha um relógio interno surpreendentemente preciso e teria sido bom se ele pudesse se alinhar com o senso de tempo padronizado. E bem na hora que eu pensei sobre isso, aconteceu do nada. Caramba, é bem fácil fazer as coisas assim. Esse sábio é realmente um ótimo assistente pessoal. Bem, de qualquer forma, já passava das 4 da tarde, hora de se preparar para o jantar, mas infelizmente eu não precisava mais comer. Quer dizer, eu podia, mas a falta de significado provavelmente me fazia sentir um vazio por dentro.
Então eu só continuei brincando com as novas habilidades que eu tinha obtido dos monstros que eu consumi na caverna, como usá-las, as maneiras legais de combiná-las umas com as outras, o que mais eu podia fazer com elas, etc. Tentar melhorar a minha fala foi um foco particular durante esse período. Foi o que ocupou o meu tempo enquanto eu continuava pelo caminho que eu encontrei. Nenhum destino particular em mente. Seria legal se tivesse uma cidade ou uma aldeia com alguém bacana com quem eu pudesse conversar, mas tudo estava incrivelmente tranquilo nos últimos dias. Enquanto na caverna era comum ser atacado com frequência, do lado de fora eu não recebi quase nenhuma atenção. Só uma vez, enquanto eu praticava a minha fala, uma matilha de lobos começou a me perseguir, e então eu tentei ameaçá-los. Hã? Foi só o que eu disse, e com ganidos patéticos eles se afastaram, fugindo para longe. Estamos falando de vários caninos enormes, cada um com uns 2 metros ou mais de comprimento, e a visão de um pequeno slime tinha os assustado. Mas que patético! Bem, não que eu me importe em ficar sozinho, no entanto, conseguir o olfato de um lobo teria sido bem legal. Agora, a reação deles me surpreendeu o suficiente para que eu começasse a prestar atenção nos meus arredores. Aconteceu que não apenas os lobos, mas nenhum monstro na floresta parecia se atrever a ficar a alguns metros de mim. Será que eles estavam com medo? Com certeza era o que parecia, mas tipo, por quê? Enquanto eu pensava sobre isso, a minha habilidade de percepção de magia avistou um grupo de monstros se aproximando. Nada como uma boa crise vindo até você do nada, não é?